tema do nosso trabalho de conclusão de curso é o uso de tecnologias digitais na alfabetização, desafios e limitações na prática docente. Nosso orientador é o mestrando Bruno Drummond Melo da Silva. Os membros do grupo são Aline Maria Cardoso Pereira, Bárbara Dias Machado, Luciana de Oliveira Souza, eu, Márcio Antônio Guilherme Alves, do Polo de Suzano, Maria Célia Rodrigues Basílio da Silva, Sandra Cristina da Silva, Selma Maria da Silva. Nosso trabalho analisa o uso das tecnologias digitais no processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, identificando os principais desafios e limitações enfrentados durante a prática docente. Analisamos a articulação entre alfabetização e letramento à luz do conceito de alfaletrar de Magda Soares, bem como o papel dessas tecnologias no contexto educacional contemporâneo, com destaque para o uso dos aplicativos educacionais. Os estudos aqui apresentados demonstram que as tecnologias digitais contribuem significativamente para a educação, desde que integradas a práticas pedagógicas intencionais, planejadas e articuladas à mediação docente. O avanço das tecnologias digitais modificou as formas de ensinar e aprender leitura e escrita. A tela inaugura um novo espaço que reconfigura as formas de interação entre escritor, leitor, texto e conhecimento, impondo aos docentes a necessidade de ressignificar suas práticas pedagógicas com novas maneiras de ensinar e aprender. O problema central deste trabalho parte da constatação de que o uso das tecnologias digitais na alfabetização ainda ocorre em muitos contextos de maneira apenas instrumental e pedagogicamente mal articulada. Sem uma formação adequada, as tecnologias tendem a funcionar apenas como novos suportes para práticas tradicionais, sem promover mudanças efetivas na aprendizagem, o que evidencia que os desafios enfrentados pelos professores na integração dessas ferramentas não são apenas circunstanciais, mas também estruturais. Nossos objetivos são analisar o uso das tecnologias digitais no processo de alfabetização e letramento, identificando os desafios e as limitações presentes na prática docente, discutir os conceitos de alfabetização e letramento, analisar o papel das tecnologias digitais no ensino da leitura e da escrita, identificando os principais desafios enfrentados pelos professores em sua utilização pedagógica, examinar estudos que ilustrem usos concretos dessas ferramentas no processo alfabetizador e propor reflexões sobre práticas que favoreçam uma integração mais crítica e significativa dessas tecnologias. As diretrizes da BNCC reconhecem a cultura digital como uma das 10 competências gerais da educação básica e como um processo fundamental no contexto educacional nacional atual. Olá, meu nome é Bárbara, sou estudante de Pedagogia da Univesp, no Polo de Suzano, e vou falar sobre o conceito de alfaletrar, proposto por Magda Soares. Bom, segundo a autora, alfabetização e letramento não devem ser trabalhados separadamente. A alfabetização está relacionada à aprendizagem do sistema de escrita, ou seja, o reconhecimento das letras, dos sons e da relação entre eles. Já o letramento envolve o uso social da leitura e da escrita em situações reais do cotidiano. Por isso, Magda Soares defende o conceito de alfaletrar, que significa ensinar a criança a ler e escrever ao mesmo tempo em que ela participa de práticas significativas de leitura e de produção de textos. E aí, dessa forma, a aprendizagem se torna mais completa e contextualizada. Nesse processo, as tecnologias digitais podem ser aliadas importantes. Aplicativos, jogos educativos, histórias digitais e ambientes de produção textual contribuem tanto para o desenvolvimento da consciência fonológica quanto à relação entre letras e sons para a inserção da criança em práticas contemporâneas de escrita e leitura. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, também destaca a importância da cultura digital na educação básica. Porém, o uso da tecnologia deve acontecer sempre com intencionalidade pedagógica, sem substituir o ensino sistemático da escrita. Além disso, pesquisas recentes reforçam que habilidades como consciência fonológica, conhecimento das relações entre fonemas e grafemas são fundamentais para o sucesso da alfabetização.
Nesse sentido, as tecnologias complementam o trabalho do professor, oferecendo oportunidades para que as crianças explorem e construam hipóteses sobre a escrita. Assim, alfaletrar significa unir o aprendizado do sistema de escrita às práticas sociais de leitura e escrita, formando leitores e escritores capazes de atuar de maneira crítica e participativa na sociedade. Oi, eu sou a Aline Maria, estudante de Pedagogia do Polo de São Lourenço da Serra. Eu vou falar um pouco sobre alfabetização e cultura digital na BNCC e na política educacional e sobre as tecnologias digitais no contexto educacional. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, estabelece que a alfabetização deve ser consolidada até o final do 2º ano do ensino fundamental, organizando o ensino da língua portuguesa nos eixos de oralidade, leitura, produção textual e análise linguística. O documento também destaca a importância da cultura digital como uma competência essencial, defendendo o uso crítico, ético e reflexivo das tecnologias digitais para a comunicação, o acesso à informação e a produção de conhecimento. No contexto educacional, as tecnologias digitais ganharam maior espaço com a expansão da internet, dos dispositivos móveis e da inteligência artificial, nesse momento até a generativa, especialmente após a pandemia de Covid-19. Entretanto, a sua simples presença na escola não garante melhorias na aprendizagem. Segundo Kensky, 2007, é fundamental que os professores conheçam e utilizem essas ferramentas de forma pedagógica e planejada, evitando apenas reproduzir métodos tradicionais. A teoria sociocultural de Vygotsky, 1991, contribui para essa discussão, ao compreender as tecnologias como instrumentos mediadores da aprendizagem e da interação social. Nessa perspectiva, o uso das tecnologias deve estar associado a objetivos educacionais claros. Moran, Maceto e Berrens, 2013, reforçam a integração intencional das tecnologias e que favorece práticas mais dinâmicas e colaborativas, transformando o papel do professor em mediador do conhecimento, exigindo a formação adequada para uma utilização crítica e significativa dos recursos digitais no ensino da escrita. Certo? Obrigada. Olá, eu sou a Luciana. Vou falar sobre o multiletramentos e a multimodalidade dos textos contemporâneos, temas que se tornaram ainda mais relevantes após a pandemia do Covid-19, período em que as tecnologias digitais passaram a ocupar um espaço central na educação. Segundo a pesquisadora Roxane Rojo, os textos que circulam atualmente são, em sua maioria, multimodais. Isso significa que eles combinam diferentes formas de linguagem, como palavras, imagens, sons e até gestos. Um exemplo disso são vídeos, redes sociais, jogos digitais e plataformas interativas. Diante dessa realidade, não basta que a escola ensine apenas a leitura e a escrita tradicional. É necessário desenvolver nos estudantes novas habilidades para compreender, interpretar e produzir sentidos em diferentes ambientes e linguagem. Nesse contexto surge o conceito de multiletramento, que reconhece tanto a diversidade cultural quanto a diversidade de linguagens presente na sociedade contemporânea. Assim, o processo de alfabetização precisa ir além do papel e incluir práticas relacionadas ao mundo digital, preparando as crianças para participarem de forma criativa e ativa da cultura digital. As tecnologias digitais podem contribuir significativamente para a alfabetização. Aplicativos educativos, jogos fonológicos, histórias digitais, vídeos interativos e plataformas de leitura ampliam as oportunidades de contato com a língua escrita e favorecem o desenvolvimento da consciência fonológica e da aprendizagem do sistema alfabético. No entanto, é importante destacar que a tecnologia por si só não garante aprendizagem. Seu uso precisa estar associado a objetivos pedagógicos claros. Quando utilizada apenas para repetir exercício ou entreter os alunos, ela tende a reproduzir práticas tradicionais,
Por outro lado, quando integrada à atividade significativa de leitura, escrita e produção de conhecimento, pode enriquecer o processo educativo. Por fim, ainda existem desafios importantes, como a falta de infraestrutura, o acesso desigual aos recursos tecnológicos e a necessidade de formação continuada para os professores. Portanto, compreender tanto as possibilidades quanto os limites das tecnologias digitais é fundamental para promover uma alfabetização mais inclusiva, crítica e adequada às demandas do mundo atual. Muito obrigada. Olá, meu nome é Selma e eu sou do Polo Embu das Artes. E nesse vídeo vou apresentar brevemente o Grafogame e sua contribuição para o processo de alfabetização. O Grafogame é um aplicativo educacional desenvolvido com base em pesquisas científicas sobre aprendizagens da leitura. Ele foi criado inicialmente na Finlândia e depois adaptado para o português brasileiro. O principal objetivo do aplicativo é auxiliar crianças no desenvolvimento da leitura e da escrita, de forma lúdica e interativa e significativa. O aplicativo trabalha principalmente a relação entre letras, sons e sons, ajudando no desenvolvimento da consciência fonológica, que é uma habilidade essencial no processo de alfabetização. Durante as atividades, a criança escuta sons, identifica as letras, sílabas e palavras, aprendendo de maneira dinâmica, quase como um jogo. Isso torna o aprendizado mais atrativo, aumentando o interesse e o engajamento dos alunos. Outro ponto importante é que o Grafogame respeita o ritmo da aprendizagem de cada criança. Conforme o aluno avança, as atividades aumentam gradualmente de nível de dificuldade, permitindo um acompanhamento progressivo da aprendizagem. No contexto educacional, o aplicativo pode ser utilizado como um recurso complementar ao trabalho do professor, especialmente nos anos iniciais da alfabetização. Além disso, o uso das tecnologias digitais na educação acompanha as transformações da sociedade contemporânea, trazendo novas possibilidades para o ensino e para a aprendizagem. Porém, é importante destacar que a tecnologia não substitui o papel do professor. O docente continua sendo fundamental porque ele é quem orienta, acompanha e faz a mediação pedagógica, de acordo com as necessidades dos alunos. Dessa forma, o Grafogame pode contribuir de maneira significativa para a alfabetização, unindo tecnologia, ludicidade e aprendizagem, como um apoio ao desenvolvimento das habilidades da leitura e escrita. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu me chamo Sandra e vou falar de um assunto relevante para todos nós, que são as faces problemáticas da tecnologia na infância, bem como a sua desigualdade e exclusão digital, na questão também dos docentes. E nós já vivemos esse momento tecnológico há muito tempo. Na pandemia isso se evidenciou, onde nós todos fomos inseridos em ambientes virtuais, em telas, em aplicativos, trabalhos, nós fomos para a escola a partir de ambientes virtuais. Porém, através de pesquisas, teóricos, nós percebemos que muitos têm falta de acesso a esses recursos. Sabemos que a questão socioeconômica também é uma agravante, falta de políticas públicas, nos lares, a falta também dos dispositivos, na escola, a infraestrutura, lugares para que eles tenham esses recursos tecnológicos evidentes
para acesso, garantidos por lei, inclusive. E isso é uma falta, isso é uma dificuldade, se torna um problema em meio ao ambiente educacional, porque os docentes precisam de ter recursos para que faça valer as suas práticas pedagógicas. Por outro lado, também há docentes inseguros, com má formação, e as políticas também precisam ser voltadas para essa questão, para que haja uma formação continuada permanente para os docentes, terem sua criticidade, serem criativos e poder desenvolver as suas práticas pedagógicas em sala de aula com autonomia, com direcionamento, e sejam eficazes nas aulas. Nós usamos um teórico da doutora Vani Kensky, onde ela fala em um dos seus livros, em 2007, na página 44, se houver apenas uma tecnologia, isso é o suficiente para fazer valer o ensino, para que o ensino aconteça. Então, ou seja, é preciso sim as tecnologias estarem evidentes nas escolas, no contexto educacional, para que as salas de aula, para que os professores, os alunos tenham acesso a um estudo de qualidade. Obrigada. Olá, sou Célia Rodrigues, do Polo de Suzano. E nessa apresentação, vou abordar o tema Outros Desafios, Uso de Telas, Riscos Digitais e Marco Legal e a conclusão final. Além das questões relacionadas ao acesso às tecnologias e à formação de professores, existem outros desafios importantes que precisam ser considerados no processo de alfabetização. Uma delas é o uso excessivo de telas na infância. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse excesso pode provocar atrasos na linguagem, dificuldades de atenção, prejuízos socioemocionais e até dependência digital. Esses fatores impactam diretamente habilidades essenciais para a aprendizagem da leitura e da escrita. Outro ponto importante é a segurança no ambiente digital. Embora a internet ofereça muitas oportunidades de aprendizagem, ela também pode expor crianças a conteúdos inadequados e situações de risco. Por isso foi criado o ECA Digital, uma legislação que amplia a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Estabelece responsabilidades para as plataformas digitais. Diante desse cenário, fica evidente que as tecnologias precisam ser utilizadas de forma equilibrada, supervisionada e acompanhadas de orientações para um uso seguro e crítico. Isso reforça, mais uma vez, a importância da formação de professores. Assim, as tecnologias digitais não devem ser vistas nem como uma solução para todos os problemas da educação, nem como uma ameaça. Seu valor pedagógico depende da forma como são utilizadas e das condições oferecidas para a sua integração. Como infraestrutura adequada, formação continuada e políticas educacionais que apoiem o trabalho docente.